Hoje é um novo dia que vai trazer bênçãos e vai trazer novas batalhas. Você será despertado a encarar novos desafios. Assim como Elias, nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias à nossa volta são ótimas. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Deus levantou Elias como profeta de uma difícil situação para ser um perturbador de Israel. E você é um perturbador da sua geração? Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se obedecêssemos a todas as instruções que recebemos por parte de Deus. Porque viver o chamado de Deus para as nossas vidas sempre passará por posturas de ousadia. E cada passo que damos, uma nova porta é colocada diante de você, e algumas vezes o Senhor conduzirá você a fazer o que ninguém fez ainda: abrir uma porta. Precisamos ser obedientes, ousados e corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Deus se alegra com sonhos impossíveis. Eu estou focado em Jesus, focado em Deus e alinhado com o Santo Espírito. Meu coração com expectativa, sem medo do que está por vir. Sem desculpas, você é a resposta. E nós vimos a semana passada que na coragem de Elias, ele então pede um desafio no Monte Carmelo. Nós vimos a coragem que ele está ali no Monte Carmelo, diante de todos os profetas de Baal, dos profetas de Aserá, ao todo 850 profetas, diante de todo o povo de Deus, e ele vai colocar ali os holocaustos. A proposta é para que os adoradores de Baal, os profetas de Baal, coloquem um novilho e apresentem holocausto, e ele também depois faria isso. O desafio é: vocês vão clamar para o seu Deus. Se o seu Deus for Deus de verdade, ele vai mandar fogo do céu, porque ele não pode colocar outro fogo. O fogo tem que vir de forma sobrenatural. E vai consumir o holocausto. O Deus que responder para o fogo é o Deus verdadeiro. Ele vai fazer uma pergunta para o seu povo. Ele vai falar para o povo, que é povo de Deus: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão servir a Deus e a Baal? E nós vimos que o povo não responde nada, o povo fica quieto. Ele podia desanimar diante disso, mas ele continua na coragem do nosso Deus. Por muitas horas ficam ali os adoradores de Baal clamando a Baal, e não vem fogo, óbvio, ele não é Deus. Elias vai falar assim: talvez o Deus de vocês foi passear, tá fazendo alguma coisa. E depois Elias vai então colocar o holocausto. Prepara todo o holocausto. As pedras, a lenha, o novilho, o animal, e ele vai clamar para que venha fogo do céu. E é dessa palavra que nós vamos tratar hoje. Porque para fazer isso, precisa de fé. Para tudo isso, precisa de fé. Elias não só coloca ali o holocausto como os adoradores de Baal colocou, mas ele pede para que tragam jarras de água. Jarras de água. Jogue água uma vez. Jogaram sobre tudo. Joga duas. Joga três. Foi tanta água que encharcou o animal, encharcou a lenha, e a água escorreu e tinha uma valeta que ficou cheia de água. E era nesse momento que ele ia clamar ao nosso Deus. Irmãos, e Elias é uma referência para nós. Hoje o Senhor te trouxe aqui porque o Senhor quer me levar e te levar a nos movermos em fé para que o sobrenatural também aconteça na nossa vida. Deus quer nos levantar com atos de fé, com milagres que acontecem hoje, usando as nossas vidas, para que as pessoas vejam que só o Senhor é Deus, que só Ele é poderoso. Irmãos, o nosso Deus é Deus de milagre, nosso Deus é Deus de poder, e o nosso Deus está nos chamando para sermos resposta para a nossa geração. E para sermos resposta para a nossa geração, temos que ser obediente ao ID, sim. Temos que usar a ousadia para confrontar, muitas vezes, as heresias, as coisas que nós estamos vivendo no nosso meio que a gente está inserido. Temos que ter ousadia para falar a verdade, o evangelho, e não aceitar qualquer coisa. Temos que ter ousadia para falar no poder do Espírito Santo para as pessoas que só o Senhor é Deus. Nós temos que ter a coragem, porque é a coragem que vai nos mover a fazer alguma coisa. Este é Elias. Ele teve a obediência de apresentar-se a Acabe quando Deus pediu e se apresentou. Ele teve a ousadia de dizer que quem era perturbador era Acabe. Ele teve a coragem de pedir um desafio e a coragem de subir no Carmelo. Ele teve a coragem de estar diante de todas aquelas pessoas.
E agora, querido, isso só vai se prolongar com fé. Ele teve essa fé ousada por isso, porque ele obedeceu, porque ele teve ousadia, porque ele foi corajoso. Mas ainda não era o suficiente para trazer arrependimento para aquele povo. Aquele povo precisava ver. Naquela hora ele precisava mais do que palavra. Ele precisava mais de qualquer coisa para mover aquele coração endurecido. Precisava de uma manifestação física do poder de Deus. É por isso que ele coloca ali esse pedido. Para ele, até para eles, ele era novidade ainda, irmãos. Aquilo que estava ali para acontecer de forma sobrenatural. Ele acreditava, fielmente ele acreditava que Deus ia mandar fogo do céu. A fé desse homem é tão grande, gente, que ele pede para colocar tanta água no holocausto. Isso é muita fé. Ele coloca muita água. E Elias certamente estava, cada coisa que ele estava pedindo para fazer, ele estava sendo orientado pelo poder de Deus. Ele estava sendo orientado pelo Espírito de Deus. Ele estava ali recebendo instruções de Deus. Ele tinha convicção do Deus que chamou. Ele tinha convicção que Deus ia fazer acontecer. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, creia, porque Deus vai operar milagre na tua vida. Creia, porque Deus vai operar milagres tremendos na tua família. Creia, porque Deus vai operar milagres tremendos na sua vida profissional e financeira. Creia que Ele é poderoso para te curar. Creia que Ele é poderoso para salvar aquela pessoa que você tanto ama e tem orado por ela, tem pregado o evangelho para ela. Creia que Deus pode trazer para a tua vida uma porta gigantesca. Creia que Deus pode te dar dons espirituais e você ser tremendamente usado. Creia que Deus pode te levantar na tua vida ministerial de uma forma como você nunca imaginou. E digo mais, creia que você vai viver coisas que você não pediu, não pensou, não imaginou, porque o nosso Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. O Deus de milagre está aqui nessa noite, nos chamando a atenção. Ele está aqui nessa noite para mover a nossa fé, para que nós possamos viver os grandes milagres que Ele tem para a nossa vida. Glória a Deus, precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Pastor Marcelo Tosca, do seu livro, Você é a Resposta. Nós precisamos, o combustível, querido, que vai trazer a mudança que você está esperando, é a fé. Quem está precisando viver mudança aqui? Está precisando? Então nós estamos precisando de muita fé. Tem mudanças, aquilo que a gente pode fazer, mas milagre é só o nosso Deus. Nós precisamos de fé. E a fé, irmãos, nós precisamos de fé para ser salvos. Precisamos. Porque a salvação vem pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, é porque nós temos fé. Nós acreditamos que existe um Deus que mandou o seu Filho nascer a este mundo, nascer do ventre de uma virgem. Nós cremos que que Deus se fez homem e habitou entre nós. Nós cremos que Ele se entregou numa cruz. Nós cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos que Ele subiu ao céu. Nós cremos que o sangue derramado nos purifica de todo pecado. Nós cremos que o sangue derramado nos deu direito ao céu. Nós sabemos que pela fé nós estamos salvos em Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus morreu para nos salvar. Mas nessa noite eu quero dizer, não somente sobre a fé para a nossa salvação, mas a fé para a gente viver na terra. A gente precisa ter fé para viver na terra. Querido, eu sei que se Jesus chamar hoje, eu vou abrir os meus olhos diante dele. Mas a gente está aqui na terra. A gente está no mundo que jaz no maligno. A gente está num mundo que tem dificuldade. A gente está num mundo que a gente passa batalha espiritual. A gente está num mundo que a gente passa por humilhação. Nós estamos vivendo situações difíceis. É um mundo. Então nós precisamos de fé para viver na terra. Nós precisamos nos unir em fé. Nós precisamos clamar e pedir para o Senhor ter mais fé. E essa fé para viver na terra é uma fé que eu preciso decidir ter. Eu preciso alimentar, eu preciso buscar. Porque tem pessoas que estão salvas, mas estão vivendo uma vida miserável. Tem pessoas que estão sendo salvas e tem um banquete à sua mesa com manjares do céu.
E a falta de fé, o desânimo impede que ela levante e vá até ali buscar aquilo que Deus já deu. Querido, Deus já preparou para a tua vida um banquete. Deus já preparou para a tua vida a cura. Deus já preparou para a tua casa a salvação e a restauração da tua família. Deus já preparou todas as coisas. Mas eu e você precisamos ter fé para buscar, nos apossar daquilo que Deus fez. Nós precisamos alimentar a nossa fé. A vida sem fé é uma vida vazia. A vida sem fé é uma vida sem sentido. E como que a gente alimenta a nossa fé? É isso que você está fazendo aqui hoje, já está alimentando a sua fé. Você ter saído da sua casa, ter vindo aqui adorar a Deus e receber essa palavra, você está alimentando a sua fé. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Você come todo dia? Que bom, né? 3, 4, 5. Bobear, acorda de madrugada, faz mais uma boquinha, né? A gente precisa comer todo dia para a gente estar firme, sim ou não? Né? Poderia comer um pouquinho menos, mas a mesma coisa é a palavra de Deus. E porque a gente come todo dia, a gente está fortinho. Porque a gente se alimenta, a gente está fortinho. O que acontece com alguém que é subnutrido? Ele facilmente, ele pega doenças, a imunidade dele baixa, porque ele não se alimenta bem, porque ele não está bem. A fé é assim, querido. Quantas vezes a gente está desanimado em casa, e você fala, ai, não quero nem levantar desse sofá para ir à igreja. Aí você vai dando comandos para você mesmo, levanta daí, levanta uma perninha, levanta outra perninha. Ai, Deus, é difícil. Tem dias que são difíceis, não é? Tem dias que o sofá pede, a cama pede, o desânimo, não quero nem sair, não quero ver ninguém. Isso acontece com você? Mas quando você se decide e fala, não, hoje eu vou para a casa do Senhor. Aí canta um louvor, aí você fala, ainda bem que eu vim. Olha a presença dEle, a glória dEle, o poder dEle. Aí você vai louvando e quando você vê, você já está na nuvem da glória. O poder de Deus está falando em línguas, está renovado. A hora que vem a palavra, então você sai alimentado. Para viver uma segunda-feira abençoada, para viver uma semana abençoada, nós precisamos, irmãos, comer da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus todo dia. É o que vai alimentar a nossa fé. É ter uma vida de oração, é ter uma vida diária de ler a palavra do Senhor. Quantas vezes a gente não abre a palavra do Senhor e parece que Deus está ali, parece não, Ele está mesmo, né? Trazendo todas as respostas para a sua vida. Nós queremos ter uma fé sobrenatural, nós queremos viver os milagres de Deus, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus quer nos dar fé, mas nós precisamos, Senhor, aumenta a minha fé. Quanto mais nós buscarmos, mais cheios de fé nós seremos. Deus quer isso para a tua vida. Agora, eu vou na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Não precisa congregar, eu tenho Deus no coração. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A fraqueza vem. A dificuldade vem. Nós precisamos ser como Elias. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que estão diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor, para agirmos conforme o Senhor tem para as nossas vidas. E o que Elias disse, ele se posicionou diante de Deus. Aquela atitude de Elias, querido, era fruto da vida dele de intimidade com Deus. É fruto de uma vida de oração, uma vida de busca. E o Senhor pergunta, eu pergunto, o Espírito Santo pergunta, como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está a sua semana? É bom vir no culto no domingo, na quarta-feira, mas como estão os outros dias? Quanto mais você buscar a presença de Deus, quanto mais você buscar a intimidade com Deus, quanto mais você conversar com o Senhor, mais serão os frutos que virão da tua vida, mais vai ser a unção que Deus vai usar a tua vida. Elias tinha fé, e era esta fé que alimentava a ousadia e a coragem que ele tinha. Querido, vamos buscar o Senhor cada vez mais, porque Deus vai nos fazer ser instrumentos de poder na mão dEle. Glória a Deus. Esse versículo que temos lido tanto nas nossas meditações aqui. Disse-lhe Jesus, vamos ler todos juntos? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará ainda maiores do que essas, porque aleluia, eu estou indo para o Pai. É essa fé. É a fé que vai mover a minha, a tua vida para nós sermos instrumentos de milagre.
Querido, Deus quer salvar lá na firma que você trabalha. Deus quer fazer coisas grandiosas. Lá na tua escola, na tua faculdade, Deus quer te usar de uma forma maravilhosa. Nós precisamos de ter fé. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Olha o poder da fé. Se você tiver fé, o Senhor está dizendo, se você tiver fé em Deus, eu asseguro que você vai dizer para esse monte, levanta daqui, vai para ali, isso vai acontecer. Deus mente? Jesus mente? Não, que Jesus está aqui chamando a atenção dos discípulos, e hoje o Espírito Santo chamando a minha e a sua atenção, é que o nosso Deus quer fazer milagres extraordinários, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida para ser resposta, irmão. É você que Ele vai usar, são as nossas vidas que Ele vai usar. Deus vai operar milagres, e nós vamos ver aqui nesta noite, 3 pontos para mover o sobrenatural. Pela fé, para mover o sobrenatural pela fé. Primeiro, o que eu preciso? Acabe com o que rouba a sua fé. Sabia que tem ladrões de fé? Tem ladrões de fé. Tem muitas situações que roubam a nossa fé. Às vezes a gente está aqui, recebeu mesmo, mas se você não vigiar, sair lá fora, chegou na segunda-feira, já foi assaltado. Então, a gente precisa vigiar. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você espera, hein? Pensa aí. Traz à sua mente o que você espera. Qual o milagre que você espera? E a prova das coisas que não vemos. Você só está vendo aqui, né? Mas no mundo espiritual já é, em nome de Jesus. Isso é fé, isso é fé. Querido, e a Bíblia diz também aqui, Romanos 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se hoje você está com pouca fé, homens e mulheres bules, pouca fé, hoje, em nome de Jesus, que essa palavra te alimente, que essa palavra te incendeie, que essa palavra coloca o seu femômetro lá em cima, em nome de Jesus, porque sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Você crê que Deus existe? Querido, então creia que tem presente de Deus para a tua vida hoje. Glória a Deus. A fé é a certeza das coisas que não vemos, é esse firme fundamento daquilo que a gente espera. E a Bíblia diz em Romanos que o justo viverá pela fé. Glória a Deus. E essa vida tem 2 sentidos. Eu viverei eternamente pela fé, porque recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu também preciso fé para viver aqui nessa terra. Então o justo vai viver aqui, ou sobreviver aqui, tendo fé. Tendo fé. Eu lembro uma vez que o pastor Williams deu uma ilustração. E tem uma ilustração semelhante também no livro Você é a Resposta. E ele falava da pizzaria, né, que ele trabalhou numa pizzaria, com forno a lenha. E aí, coloca a lenha lá e vai queimando. E quando virou só cinza, se você colocar, o forno pode estar até quente, mas se você colocar uma massa de pizza ali, o que vai acontecer? As cinzas vão ficar ali, não vai ficar bom. As cinzas vão grudar tudo na massa da pizza. Então, era necessário sempre limpar aquele forno, tirar toda a cinza, né? Porque já queimou, já fez muita pizza boa, que alimentou muita gente, né? Aquela lenha, e depois precisar colocar uma lenha nova. O altar de holocausto no Antigo Testamento, mesma coisa.
Tem uma hora queima, virou cinza. E a gente precisa tirar a cinza e colocar lenha nova. Querido, eu sei que na minha e na tua vida teve momentos que a gente teve muita fé, que a gente queimou muito por Jesus, que a gente foi muito usado, que a gente viveu muito milagre. Mas possivelmente a situação que você está vivendo, pode ser que agora a sua fé diminuiu, você não consegue ter mais a mesma fé que antes. O justo viverá pela sua fé, e o que essa palavra está hoje te desafiando é: limpa o altar de toda a cinza que ficou. O que passou, passou, dá glória a Deus porque passou. Hoje é noite de colocar lenha nova e começar a queimar de novo por Jesus, começar a queimar de novo para viver milagre do Senhor, e vamos colocar lenha nova no nosso forno, querido, em nome de Jesus. Aleluia, precisamos de fé. Vivemos num mundo difícil, um mundo de muita dúvida, de muito questionamento, de muita indagar, principalmente aqueles que estão na universidade. Muitos dos nossos jovens, quando chegam na universidade, perdem a fé, se tornam ateus, de tanta coisa que eles ouvem naquele lugar. Precisa estar muito firme. Nós vivemos num mundo de relativismo, né? Tanto faz, você tem a sua verdade, eu tenho a minha. E só existe uma verdade: Jesus Cristo é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todo esse mundo, irmãos, muitas vezes ele vem nos confrontar para roubar a nossa fé. As situações vêm nos confrontar para roubar a nossa fé, para trazer dúvida e incredulidade. Mas hoje nós vamos eliminar o que rouba a nossa fé. Nós vamos eliminar o que rouba a nossa fé, para que você possa agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos ver aqui 3 ladrões de fé. O primeiro, a ansiedade da vida. A ansiedade rouba a nossa fé. Aliás, a ansiedade, ela é falta de fé. 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque tem cuidado de vocês. Eu já falei aqui que a fé, ela vem por ouvir. Que a gente precisa alimentar a nossa fé. E muitas vezes a gente tem que conversar com a gente mesmo, porque a gente se torna ansioso. E aí, perdeu o emprego e você fica pensando: meu Deus, o que vai ser do mês que vem? Meu Deus, como eu vou pagar as minhas contas? Meu Deus. Você está ficando assim, passando, né, da hora. Meu Deus, todo mundo já casou. Será que eu vou casar? Vou ficar para titio ou para titia? E você pensa: já tenho 51 anos e ainda não tenho uma casa própria. Também não ganho muito. Mas eu vivo pela fé e Deus pode me dar uma casa se Ele quiser. Aleluia! Glória a Deus. Mas se a gente começar a pensar nas coisas da vida: eu não tenho uma poupança, não tenho dinheiro guardado, não tenho nada, e agora o que vai ser da minha velhice? Não estou dizendo que você não deva fazer planos, investir, você deve fazer isso. Mas muitas vezes a gente fica nessa ansiedade, pensando: e agora? Quando eu ficar velhinha, que eu só tenho um filho, ele casar, se a nora não for boa, quem vai cuidar de mim? Esse é o problema dos filhos únicos, ainda mais filho homem, né? Filha mulher é mais fácil. Normalmente fica mais próxima da mãe, né? Eu oro para o Senhor: Senhor, eu não quero uma nora, eu quero uma filha. Não é? Mas a gente muitas vezes fica pensando, querido, no futuro. O que vai ser do meu amanhã? E a conta para pagar, né, John? E as coisas para pagar. Faltam 10 dias. Eu não tenho dinheiro. E aí a gente precisa dizer para nós mesmos o que está escrito em 1 Pedro 5,7. Ele tem cuidado de vós. E a gente precisa trabalhar: não, Ele tem cuidado de mim. Deus tem cuidado de mim. Eu preciso ter a minha identidade em Deus. Eu sou filha amada de Deus. Eu tenho um pai que não vai me abandonar, um pai que não vai me esquecer. E aí a gente vai trabalhando e a fé vai voltando. Não, Deus cuida de mim. Ele cuida do meu amanhã. Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele vai preparar alguém para cuidar de mim quando eu estiver velhinha. Uma clínica daquelas bem top. Estou brincando, queridos. Mas é assim, irmãos. Ele cuida de nós. Então, se não tem comida hoje, acabou o último grão de arroz, acabou o pacote de arroz, acabou o café, querido, o Senhor vai providenciar amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está contando as moedas e não tem dinheiro para pagar a conta dessa semana, eu quero profetizar em nome de Jesus. Descanse em Deus. Deus vai prover, querido.
Deus vai prover na tua vida. Glória a Deus. É que nem nós ouvimos testemunho aqui hoje. É Deus que surpreende. Eu tenho um serviço para mim, você acha que você vai ganhar um pouquinho, você já ganha quinhentão, milão. Deus faz. Então, eu quero dizer para você, hoje lança toda a sua ansiedade ao Senhor, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você. Quem é pai e mãe aqui? Você não faz o melhor para o teu filho? E ainda a gente fica falando assim, eu queria fazer melhor ainda. Imagina o nosso Pai, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E isso que está tirando o teu sono, isso que está tirando a tua paz, sabe o que você faz? O que Paulo escreveu aqui aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ora a Deus, querido, ora a Deus. Eu não sei o que está inquietando a tua alma, a ansiedade que está vindo, mas ora a Deus, entrega tudo ao Senhor, porque o Senhor vai trazer vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Sabe o que é a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. É algo que vai te asfixiando. E pessoas que têm crise de ansiedade, elas começam assim, né? Estou sem ar, não é? Já viu pessoas com crise de ansiedade? Estou sem ar. Porque é literalmente isso, é um estrangulamento. Então respire hoje o ar da fé, porque o sopro do Espírito Santo sopra sobre a tua vida. Deus está dizendo, eu cuido de você, descansa. A fé, a ansiedade é inútil, pois além de não nos ajudar a resolver o problema de amanhã, ela nos enfraquece hoje. O futuro não chegou ainda, é hoje. Mas eu tenho uma notícia para você, Deus está lá no teu futuro. Então descansa, 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 porque Ele está lá no futuro. A ansiedade está roubando a tua fé, a tua paz, rouba a tua saúde. Entrega ao Senhor. Hoje, entrega ao Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Uma semana de provisão. Uma semana de milagre. Você que não está dormindo à noite, você vai deitar e dormir o melhor sono da sua vida a partir da noite de hoje. Em nome de Jesus. Os sonhos que você tem, o papai está dizendo que ele está escrevendo essa história. Só que ele disse assim, eu estou escrevendo um capítulo de cada vez, porque você é muito ansiosinho, vou te mostrar um pouco de cada vez. Quero ver a sua fé. Você pode glorificar pelo hoje? Glorifique pelo hoje. Coloque tudo aos pés na cruz. Um outro ladrão de fé é o medo. O espírito do medo. O medo paralisa. Sempre falo aqui, o medo paralisa. E aí você não consegue avançar porque você está com medo. Né? Nós falamos um pouco disso semana passada. Você não consegue avançar porque você está com medo. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, quando eu mudei para Ourinhos, morei em Ourinhos há alguns anos, e a gente tinha comprado um terreno que tinha uma casinha lá, estava reformando. E um primo ofereceu uma casa que ele tinha, que ele só ficava nas férias, para a gente ficar enquanto reformava a nossa casa. E essa casa tinha um banheiro para fora. E interior, né, já viu, perto de represa, de rio. Um belo dia eu acordo de manhã, assim, quando eu vou entrar no banheiro, o que tem lá? Não era um sapo, uma rãzinha. Mas bastou, irmãos, para eu passar a manhã inteira apertada e não conseguia entrar no banheiro. Porque tinha uma rãzinha lá dentro. E aí, foram muitas horas, até chegar, na época, o pai do Rodrigo, para tirar a rãzinha de lá para eu poder entrar no banheiro. E por quê? Aquele medo paralisa. O que a rãzinha ia fazer comigo? Nada. Mas você entende aquele pavor que vai? E tem outras pessoas aqui com medo de lagartixa, baratas. Uma outra vez também, uma casa que eu morei aqui em São Caetano, gente, entrou um ratinho. Eu vi entrando um ratinho. E o ratinho entrou no quarto. Gente de Deus. Eu e Rô dormimos 15 dias na sala e não entrávamos mais no quarto. Gente. E os irmãos iam lá, ninguém achava o tal do rato. Eu não conseguia. Não, pastor, o rato não está mais aqui. Eu não conseguia entrar porque eu não vi o rato sair morto. Até que na época foi o Tiagão lá, né? O Tiagão colocou várias arapucas, enfim. 15 dias depois o ratinho foi pego, era desse tamanho assim o bichinho.
o ratinho não ia me comer, não ia me matar, mas a gente entende? O medo paralisa. E as coisas que Deus tem para você, né? Eu estou brincando com coisas assim, mas Deus quer que você ouse em fé, meu irmão. Deus quer que você avance. O Senhor quer que você fale do amor dele. O Senhor quer que você faça esse investimento. O Senhor quer que você traga uma oferta de sacrifício aqui. Deus quer que talvez você dê o seu carro aqui. Oxe, pastora, está aproveitando da palavra para dar a dica, né? Não. Deus pode pedir. E aí? Você tem a ousadia para você livrar desse medo que você acha que isso é tudo que você tem? Querido, o medo rouba a nossa fé. O medo rouba a nossa fé. Usando de novo o testemunho da Lindy, se ela não desse a oferta para aquele moço, possivelmente ela não ia ganhar a bênção 10 vezes mais na semana. Porque ela ia ficar com medo, né? Ai, eu tenho esses 50 para passar a semana, né? Eu preciso passar a semana. E aí o medo vai paralisando. É realmente uma incredulidade. Mas a palavra de Deus diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Amém? É o Deus que está dizendo para você, não tema. Não tema. A palavra de Deus tem 365 vezes, não temas, não temas, não temas. Deus colocou isso aqui para que a cada dia você tenha um não tema para a tua vida. Fé é isso, meu irmão. Fé é você chegar num lugar que não tem chão e você dar um passo. E a hora que você dá um passo onde não tem chão, na fé do Senhor o chão vai aparecer. Aleluia, não tenha medo, avança. Se não tem chão, avança na fé do Senhor, porque o Senhor vai colocar um chão para você. Glória a Deus. Não temas, diz o Senhor, não tema, Ele é o Deus do impossível. Confia no Senhor. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Hoje, lança fora o medo. Tem coisa linda esperando para você ir na frente, querido. Tem coisa linda esperando para você ir na frente. Não fique parado. Uma outra coisa que rouba a nossa fé são os relacionamentos negativos. Os relacionamentos negativos roubam a nossa fé. Sabia? Vamos ler esse texto aqui, ó. Atos 9, 39 ao 40. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Aleluia. Você percebe nessa palavra aqui? Quem era Dorcas? Dorcas era uma discípula, uma mulher maravilhosa, fazia artesanatos, vendia, era uma bênção. E a Dorcas morreu. E quando a Dorcas morre, elas vão falar com Pedro, as viúvas que faziam a obra ali com ela, vão falar para Pedro, chorando, elas trazem os vestidos, elas trazem o trabalho de Dorcas e elas choram, olha, a Dorcas está morta, não, ela serviu ao Senhor, olha as coisas lindas que ela fazia. Mas Pedro vai a este lugar. Só que quando Pedro chega lá, ele pede para que todo mundo saia do quarto. Ele ficou sozinho. E quando ele está sozinho no quarto, que ele ora, aquela mulher ressuscita. O que rouba a nossa fé? O que rouba a nossa fé muitas vezes é andar com pessoas que não têm fé. Ou pessoas que jogam um balde de água fria na nossa fé. Às vezes a gente está pilhando em fé. E você vai contar todo feliz com aquela pessoa, como você vai se mover em fé, aquilo que Deus colocou no seu coração, e aquela pessoa traz uma palavra que rouba a sua fé instantaneamente. Você vai assim, olha, vou fazer algo tremendo para Deus. Vou comprar, vou casar, vou investir. Vou falar do amor de Deus lá na praça, vou fazer uma viagem missionária. E ao invés de você ter pessoas que falam, uau, vai mesmo, Deus é contigo, que legal, creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida.
Aí a pessoa vai falar, você é louco? Não é? Você é louco. Você é pastor. Quando o jovem fala, você é pastor, eu já vi gente, você é rapaz, você é doido, vai fazer a faculdade, vai trabalhar, vai, tira isso da cabeça. E muitas vezes, realmente, isso morre a fé daquela pessoa. O Senhor está dizendo aqui, primeiro, fecha os seus lábios. Se você convive com pessoas que não têm fé, querido, não conta os seus planos para ela. Não conta o que Deus está falando para você, para ela, porque ela pode roubar a tua fé. Ande com pessoas cheias de fé. Ande com pessoas de fé. Nós precisamos disso, porque pessoas que têm fé, elas vão te impulsionar para frente, vai falar, eu te dou maior apoio, vai que eu vou ficar aqui na intercessão, eu vou orar por você. Um pastor chega e fala assim, olha, vou comprar um som novo para a igreja. Eu preciso ter um tesoureiro que tem fé. E às vezes eu falo assim, se prepara que eu vou começar a gastar essa semana. Aí o zoião, amém. O pastor Júnior esteve aqui esses dias, ele falou assim, que a gente precisa ter um tesoureiro de fé. E assim, irmãos, às vezes você fala, nós vamos avançar como igreja, nós vamos dar entrada num terreno e vamos começar a pagar um terreno. E aí a gente precisa que todo mundo diga assim, nós estamos juntos, nós vamos viver isso, a gente vai construir, a gente vai avançar. Nós vamos conquistar. Nós vamos comprar todos os móveis aqui dessa sala. Você tem dinheiro? Não. Mas vamos comprar tudo. Eu preciso de falar assim, vai, pastora, porque Deus vai pagar tudo. Porque Deus paga tudo, irmãos. A gente precisa se mover em fé. Agora, se chega uma pessoa e fala assim, você está louca. Você sabe que não tem dinheiro. Isso é irresponsabilidade. A gente precisa ter uma cabeça muito boa para a gente permanecer na mesma fé. Senão a fé vai embora. A Bíblia fala sobre os 12 espias. A gente sabe o que aconteceu. Os que Moisés manda espiar a terra. A terra era maravilhosa, a terra era boa. Só que 10 deles voltam falando, é boa, é tudo isso, mas lá tem gigantes, lá tem fortalezas, a gente perto deles é igual gafanhoto perto daqueles gigantes. O que aconteceu com o povo? O povo tudo começou a falar assim, a gente devia ter ficado no Egito. Por que você tirou a gente do Egito? Preferiam ser escravos porque foram no ouvido de pessoas sem fé, queridos. Só Josué e Calebe que falaram, não, nós vamos avançar, nós vamos conquistar. Você precisa de pessoas de fé do teu lado. Não estou falando para você acabar com o seu casamento porque seu marido não tem fé. Não estou falando isso. Mas conte para quem tem fé. Cuidado com os relacionamentos. Pedro tirou todo mundo do quarto. Porque se tivesse gente sem fé ali, possivelmente aquela mulher não ressuscitaria. Deus quer fazer milagres na nossa igreja, por isso que hoje eu clamo ao Senhor, para que todos sejam incendiados com fé, querido. Porque a fé de todo mundo vai fazer paralítico levantar andando aqui. Vai fazer pessoas vir aqui testemunhar, eu vim a um culto aqui e fui curada de um câncer. Vai vir pessoas aqui testemunhar, eu estava surdo, agora eu ouço. Eu estava perdendo essa visão, agora estou vendo perfeitamente. Mas isso só vai acontecer se tivermos fé, pessoas de fé. Elias precisou de fé. Elias contou para alguém o que ele ia fazer lá em cima? Não, só na hora que chegou, que ele colocou as coisas ali. Ele não falou para o pessoal, depois que não der certo para eles, eu vou montar aqui o altar. Gente, não conta para eles, mas eu vou jogar água para caramba aqui dentro. Jogar um monte de água. Aí os caras iam falar assim, Elias, você é louco, Elias? Faz isso não. Quem sabe o Obadias falou assim, Elias, quando começou a colocar água, Elias, você está doido? Faz isso não, Elias. Você já viu Deus mandar fogo assim alguma vez? Elias, você já mandou buscar jarras de água, você vai mandar de novo? Elias, para, Elias. Eu não sei se Elias, mas Elias não, ele não falou para ninguém, ele foi fazendo. Talvez ele falou para Obadias, fica na sua aqui, porque eu tenho fé, Deus vai fazer coisas grandiosas. E Obadias estava lá. Ele não falou para ninguém, Jesus, quando ia fazer a obra, muitas vezes ele só levava Pedro, Tiago e João. O Senhor está dizendo, então nós temos esses inimigos que roubam a nossa fé. Um outro inimigo que rouba a nossa fé. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Que Deus use a tua vida para fortalecer a fé do teu irmão. Amém? O outro inimigo é Satanás, que rouba a nossa fé. A Bíblia diz que ele vem
O ladrão vem apenas para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele é o maior interessado que você perca a fé. Ele é maior interessado que você fique sem fé, porque sem fé os milagres não vão acontecer, as bênçãos não vão acontecer, você vai ficar ansioso, triste, medroso, paralisado, nada vai acontecer na tua vida. Satanás é o maior interessado e ele começa a lançar sugestões na sua vida. Ah, não vai não, você não pode, você não consegue, olha para você, você não acha que você está usando demais? E aí a pessoa começa a dar ouvido para Satanás. Ou como o Satanás começa a mostrar circunstâncias, olha aí, olha as circunstâncias da tua vida. Olha o que está acontecendo em volta de você. E aí você pensa que é você que está pensando tudo isso. Não é você que está pensando. É ele que está te influenciando. Mentiras de Satanás enchendo a tua cabeça. Para roubar a tua fé. E às vezes ele vai chegar e falar assim, ó, as promessas que Deus fez para a tua vida. Olha quantos anos já passou. Já aconteceu? Vai acontecer mais não. E aí ele vai roubando a tua fé. Oh, você, olha o passado que você teve. Olha a vida que você teve. Você acha que agora só porque você é crente você vai ter vitória? Só porque você é crente a sua vida vai mudar? Querido, como diz, eu ouvi uma vez na música do Diante do Trono. Se Satanás vier falar para você do seu passado, você lembra ele do futuro dele, que é o lago de fogo e de enxofre, porque ele é derrotado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixa o diabo roubar a tua fé. Sabe, às vezes vem pessoas sendo boca de Satanás mesmo. Repreenda em nome de Jesus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Deus tem vida, abundância para a tua vida. Não acredite nas mentiras do diabo. Não deixe nada roubar a tua fé. Hoje é noite de você ser alimentado na tua fé. Glória a Deus. Satanás é o ladrão da fé e somente a fé move o sobrenatural. Segundo lugar, para mover o sobrenatural pela fé. Creia que Deus faz milagres impossíveis hoje. Creia que Deus faz milagres impossíveis hoje. Pode crer? Vamos ler então Abacuque 3:2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira, lembra-te da misericórdia. Querido, nosso Deus, que fez, Ele faz. Abacuque estava num tempo muito difícil na vida dele, no povo de Deus. Era um tempo de corrupção, era um tempo de mentira, era um tempo de dificuldade. E ele vai orar ao Senhor, e é quando o Senhor fala que o justo viverá pela fé. E aqui no capítulo 3, ele vai dizer, Senhor, eu ouvi falar da tua fama e temi. Ele está dizendo, Senhor, eu conheço a tua palavra. Eu li o que o Senhor fez no Êxodo, eu li como o Senhor mandou as pragas no Egito, eu li como o Senhor abriu o mar vermelho, eu li como o Senhor trouxe o seu povo de uma forma sobrenatural no deserto. Eu ouvi falar da tua fama, eu temi, mas eu peço que o Senhor realize nesses nossos dias, as mesmas coisas que o Senhor fez naquela época. Senhor, eu sei que o Senhor está irado, mas lembra-te da misericórdia. Abacuque está orando, Senhor, o Senhor fez, eu peço que o Senhor faça de novo. Ele está dizendo, em outra versão diz, Senhor, aviva a tua obra no nosso tempo, aviva a tua obra, Senhor, e avivar é trazer vida de novo. Querido, em nome de Jesus, se a tua fé está morrendo, que hoje essa fé seja avivada. Lembre-se que o Deus que fez é o Deus que faz. Os milagres impossíveis são para hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você muda para mim que isso daqui não está funcionando, por favor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele não mudou. Ele não mudou. Quando você vai lá nos evangelhos, que você lê aqueles milagres lindos, Ele faz hoje, querido. Ele faz hoje. Ele vai fazer na tua vida.
Ele está aqui tocando vidas e corações. Ele está fazendo aqui, nessa noite, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer num avivamento para hoje. É por isso que nós estamos nessa série pedindo, Senhor, nós queremos ser a resposta. Nós queremos avivamento no nosso tempo. É por isso que eu tenho orado cada dia, Senhor, eu quero os dons espirituais. Eu quero o teu agir na nossa igreja, para que os milagres aconteçam. Querido, porque é a fé, aquilo que as pessoas vão ver, que elas vão crer. O pastor Domingos, do interior de São Paulo, ele diz que a fé, ela tem que ser não só pregada aos ouvidos, mas aos olhos. Então, nós precisamos, Senhor, opera milagres no nosso meio, para que as pessoas vejam que o Senhor vive, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. Querido, busca o Senhor, os milagres na tua vida, mas busque ser também alguém incendiado no Espírito Santo, para ser um instrumento de milagre nos nossos dias. Jesus é o mesmo poder que estava com Elias, é o mesmo poder que está nessa noite, neste lugar. O mesmo poder que estava com Elias, o mesmo poder que estava com Jesus, o mesmo poder que estava com os apóstolos, é o mesmo poder que está comigo e com você. Tem milagre para hoje, tem milagre para hoje. Elias tinha essa certeza. Elias tinha essa certeza. Elias já tinha visto um milagre do Senhor mandando corvos trazer pão e carne para ele, gente. Elias já tinha visto o milagre de orar, de trazer uma palavra para uma viúva que só tinha um pouquinho de azeite e de farinha, que trouxe um bolo para ele. E viu que o Senhor multiplicou por mais de 3 anos aquela farinha e aquele azeite. Elias já tinha visto muita coisa. E agora, se Deus falou que ia mandar fogo do céu, ele não tinha dúvida. O Deus que fez ali, nos primeiros anos da dificuldade dele, faria naquele dia também. Eu quero dizer para você, quem aqui já recebeu milagre? Lindos. Deus que fez, continua fazendo em nome de Jesus. O Deus que fez no passado, continua fazendo em nome de Jesus. Tem milagre novo para você. Aleluia! Os céus estão abertos aqui nessa noite, gente. Os céus estão abertos. Deus está movimentando a tua fé aqui, enquanto essa palavra está sendo ministrada, querido. Deus está preparando, está gerando aí. Porque para acontecer milagre precisa ter fé. Que Deus esteja agindo com fé na tua vida, em nome de Jesus. Elias sabia o que ia acontecer. Jesus responde: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Creia neste poder. Tem um poder aqui sendo liberado grandemente agora. Tem um poder sendo liberado neste lugar, querido. Elias acreditava nos milagres do Senhor. Por isso, depois ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Elias encharcou, porque ele queria que não ficasse dúvida nenhuma para aquelas pessoas do poder do nosso Deus. Quem é Baal? O Baal não é nada, é mentiroso, é uma idolatria, é um engano, mas o meu Deus vai operar milagre. Pode colocar água, porque vai ser muito forte aquilo que Deus vai fazer. Querido, Elias tinha essa fé, por isso ele encharcou aquele holocausto. Aquilo ia ser novidade até para ele, mas ele não duvidou por nenhum momento. Porque sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Não adianta você ter ousadia, coragem, obediência se lhe falta fé. Pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. Somente a fé. Pode ser loucura o que está passando pela tua mente. Para qualquer pessoa pode ser loucura os teus sonhos. Para qualquer pessoa pode ser impossível. Mas a palavra de Deus para você hoje é: prossiga, 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 porque eu serei com a tua fé, diz o Senhor. Prossiga, porque eu vou te honrar. Ninguém nunca tinha visto cair fogo do céu, mas Elias estava disposto. O que Deus vai fazer na tua vida é inédito. Não aconteceu com ninguém da tua família ainda. Talvez não aconteceu com ninguém da tua igreja ainda. Talvez não aconteceu em empresa nenhuma ainda. Mas para você vai vir. Para você vai vir. Para o Deus que te chamou, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Creia que os milagres de ontem, Deus faz hoje.
Heidi Baker, ou Heidi Baker, que eles contam. Uma missionária que trabalha muito no Moçambique. Da última vez que eu ouvi, mais de 20 pessoas já tinham sido ressurretas pela oração dela. Deus continua fazendo hoje. Deus continua fazendo hoje. Não é mais tempo da gente ficar só contando milagres. Daqui aconteceu, glória a Deus. Não só contando o que eu gosto de contar muito do George Miller, aconteceu, glória a Deus. Mas nós queremos contar os nossos milagres de hoje. No livro do Você é a Resposta, pastor Marcelo conta de um casal de ovelhas na igreja dele, que receberam a visita do afilhadinho de 5 anos que brincava com as crianças dele na piscina. Eles não se aperceberam quando eles olham, o menino está morto na piscina, afogado. Eles catam aquela criança de 5 anos, colocam na ambulância. E ele vai orando, o Senhor ressuscita essa criança. Como que você vai falar para os pais que você levou uma criança para casa e que ela morreu na piscina? E eles vão orando, vão orando, vão orando. Os outros 2 filhos ficam em casa orando. E ele fala, Senhor, devolve a vida a esse menino, chama Davi. E quando ele ora e fala, Senhor, por favor, devolve a vida a Davi. Davi suspira e volta à vida, louvado seja Deus. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. Aleluia, glória a Deus. E aí eles entubam aquela criança e o médico fala para eles assim, vocês sabem, né? Que se esse menino ficou todo esse tempo na piscina, certamente ele vai ter sequelas, ele vai ter problemas. Pode ser muito sérios problemas que ele vai ter. Diz que na mesma hora o Davi tira aquilo da boca. E ele fala assim, eu vou contar para vocês como foi que eu caí na piscina. E o médico não acredita naquilo que ele está vendo, não ficou sequela nenhuma, porque nós cremos que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. Qual que está sendo difícil para você, meu irmão? Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Continue acreditando, meu Deus, o teu Deus faz milagres hoje. Aleluia. Glória a Deus. Em terceiro lugar, para a gente mover o sobrenatural na fé, aplique concordância em fé. O que é isso? Não adianta eu só ficar falando que eu tenho fé. Eu preciso agir por fé. Não adianta eu ficar só lendo. Eu tenho que agir. Versículo que tem falado muito conosco. Aquele que crê em mim vai fazer obras maiores. Aquele que crê em mim vai fazer obras maiores. Querido, você vai fazer obras maiores. Nós precisamos agir dessa forma. Faremos obras maiores. O apóstolo Paulo diz, pulei um, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Não adianta eu ficar pregando aqui uma série toda pela fé e não contar milagre na igreja. Nós temos que ter concordância com aquilo que nós estamos pregando, nós temos que viver aquilo que nós estamos pregando. Então o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou clamar, eu vou agir em fé, eu vou pedir, mas eu quero ver os milagres nesse lugar, em nome de Jesus. Não adianta eu dizer que eu creio e não vou exercer a fé, querido. Tem uma ilustração que conta, não sei se é verídico ou não, tem gente que fala que é, tem gente que não fala que não é. Uma ilustração que diz que tinha um equilibrista muito famoso, e ele ia atravessar na corda bamba de uma montanha para outra. E ele, de uma forma muito linda, ele atravessa num abismo assim. E aí todo mundo que está lá aplaude e tal. E, poxa, você é o cara. Ah, você é muito bom. Atravessa de novo de volta que a gente quer ver mais. Você é bom demais. E ele fala, você acredita que eu sou bom mesmo? Não, claro que eu já vi você atravessando de um lado para o outro. Você quer que eu atravesse de novo? Você acredita em mim? Acredito. E aí ele pede assim, traz para o assistente, traz uma carriola. Aí trouxe uma carriola. E pergunta de novo para o homem, você acredita mesmo? Não acredito. Então senta aqui em cima, que eu vou atravessar de novo, carregando você na carriola. Aí ele fala, não, aí não. Ah, mas você não falou que acredita que eu consigo atravessar de novo? Acredito. Mas por que você não sobe? Não, aí não, né? E muitas vezes a gente faz a mesma coisa, a gente fala que a gente acredita em Deus, e a hora que nossa fé é colocada à prova, a gente amarela. Então, querido, que nós possamos, em nome de Jesus, subir na carriola ali, ainda que esteja ali com a palpitação, nós vamos, em nome de Jesus, vencer, nós vamos avançar, nós vamos viver o sobrenatural, vai sem medo, querido, concorde com Deus, que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus.
Glória a Deus, vamos nos mover no sobrenatural. Olha o que diz Marcos 16. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Quem é discípulo de Jesus aqui? Então você vai ser usado dessa forma. Fé para mover o sobrenatural. Deus vai ungindo cada mão que está levantando aqui, Senhor. Vai ungindo cada mão que está levantando aqui, cada irmão aqui, meu Deus, para eles se moverem no sobrenatural. Senhor, eles vão ficar espantados daquilo que o Senhor vai fazer através da vida deles, porque eles são discípulos teus, ó Deus. E o Senhor disse que esses sinais iam acompanhar aos que crerem. O Senhor disse que em teu nome nós expulsaríamos demônios, que nós curaríamos enfermos, Deus. Nós tomamos posse dessa palavra. Em nome de Jesus, você toma posse? Glória a Deus. Então, se você tem Jesus, se você tem os dons, você vai mover, querido, no sobrenatural. Porque você é a resposta para essa geração. Você tem exercido fé na sua caminhada? Então, nós vamos viver os milagres de Deus. Você determina a sua fé e não suas circunstâncias. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Querido, Deus não quer que a gente tenha simplesmente conhecimento. Deus não quer que a gente fique somente contando o milagre dos outros. Deus quer que você conte os seus milagres. Deus quer que você conte os seus testemunhos. É muito bom ler a Bíblia. É bom ler os Heróis da Fé. Indico esse livro aí de Orlando Boyer. Quando você lê os Heróis da Fé, sua fé vai lá para cima. Mas tem avivamento para hoje. Tem poder de Deus para hoje, porque Ele vai fazer de novo. Quando nós temos fé no Senhor, nós vamos viver milagre. Obedeça, seja ousado e tenha coragem. Mas ative a fé sobrenatural. Hoje é a noite que nós vamos ativar a fé sobrenatural. Nós precisamos de coragem que vem do Espírito Santo. Nós precisamos. Vamos ler junto? Consequentemente, a fé vem por ouvir. Amém? E hoje você está convidado a receber a fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos os que creem. Não há dimensão. Não há dimensão. Elias se moveu em fé. Por isso, não há distinção. O que eu falei? Dimensão. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Elias precisou de fé. Por isso o fogo caiu. Elias precisou de fé, por isso ele encharcou aquele negócio. Semana que vem nós vamos encerrar. Uau! O fogo caiu do céu. O fogo caiu do céu. Que você aplique na tua vida essa palavra, amém? Que você aplique na tua vida essa palavra. Feche os seus olhos.